Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 20 de junho, 11ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar, antes de passarmos a leitura e meditação da Palavra de Deus, a deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, a escrever nos nossos comentários: Senhor, em tudo eu quero ser livre. Depois, seguir as nossas redes sociais e, se possível, nos ajudar financeiramente a manter esse trabalho de evangelização. Vamos juntos então? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, na mesma dinâmica do evangelho que nós meditávamos ontem, segundo São Mateus, no capítulo 6, nós hoje vemos Jesus também mostrar aos discípulos de que muitas preocupações, sobretudo aquelas com coisas materiais, são inúteis. Nós precisamos aprender a confiar na providência de Deus. Confiar na providência de Deus não significa deixar de fazer algo para que a providência do Senhor aconteça na minha vida. Existe uma onda muito grande, entre muitos aí, em que, eu vivo da providência. Ora, eu vivo da providência também, mas eu dou meus pulos, eu me esforço, eu corro atrás, eu tenho os meus boletos para pagar, eu tenho as minhas obrigações a cumprir, tenho meu INSS, meu plano de saúde, eu tenho a gasolina que eu preciso colocar no carro, então eu preciso também trabalhar. Deus é muito generoso comigo, como certamente é muito generoso contigo. Às vezes, quando eu menos espero, o Senhor me presenteia com algo que eu nem imaginava. Mas eu não fico aí parado como um filhote de pássaro, com o bico aberto, esperando que os seus pais tragam a comida e coloquem ali até que ele saiba se virar. Eu já sei me virar, eu já sei correr atrás. E, portanto, você que, como eu, já sabe se virar, precisa colaborar com a providência. Deus é providente? Extremamente. Ele supre as nossas necessidades? Todas. Às vezes não supre aquilo que de supérfluo nós queremos, mas o que é necessário para a nossa vida, Deus não deixa faltar.
E aí nós passamos o tempo todo preocupados com casa, carro, roupa, economias, comida, com todas essas coisas. E nos esquecemos de que nós não somos só matéria, de que a nossa vida não se resume a esta, de que existe uma outra vida, a vida eterna, para a qual nós marchamos e pela qual nós devemos nos desapegar das coisas terrenas. É tão triste. Eu visito muitas pessoas, vou à casa de muitos doentes, vou aos hospitais, e como é triste ver as pessoas que não conseguem melhorar ou até mesmo não conseguem morrer porque estão apegadas a coisas materiais, a dinheiro, a propriedades, a essas seguranças que são passageiras. Irmãos caríssimos, pensemos bem, nos dias atuais, tudo praticamente é controlado pelo digital. Tudo está digitalmente cercado. Nosso dinheiro, nossas propriedades, até a nossa própria vida, o nosso ir e o nosso vir. E se os nossos governantes resolvem do dia para a noite apertar um botãozinho e confiscar tudo aquilo que é nosso? Confiscar o nosso dinheiro, as nossas reservas, as nossas propriedades e, quem sabe, até o nosso direito de ir e vir. O que nós faremos? Tiraremos a nossa vida? Ou seguiremos em paz, confiando que o Senhor, mesmo numa situação adversa, vai nos manter firmes e abastecidos daquilo que é necessário? Eu me recordo da pandemia, e você também vai se recordar disso, da quantidade de empresários que tiraram a sua vida porque acharam que não poderiam mais voltar a produzir, sustentar as suas casas, sustentar seus funcionários, honrar seus compromissos. Gente que não imaginava ter que começar de novo, do zero. Gente que estava apegada às coisas materiais. Isso não pode acontecer conosco, homens e mulheres de Deus. Não podemos nos render a essa tentação. Nós somos chamados a ser grandes, mas grandes na fé, grandes na virtude, grandes na honestidade, grandes no serviço pelo reino de Deus e pelos irmãos. Essas são as riquezas com as quais nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos vestir da graça de Deus, das virtudes que o Senhor, pelo Espírito Santo, infunde na nossa alma. É isso que deve prender a nossa atenção e o nosso coração, e não as coisas passageiras. Se amanhã ou depois resolvem apertar um botão, confiscar tudo, e dizer para nós, olha, agora todos vocês, que até esse instante eram ricos e pobres, terão uma renda universal. Todos vocês vão ganhar a mesma coisa, porque nós, seus governantes, somos bons e generosos. O que você vai fazer? Tirar a sua vida? Você vai se desesperar? Se o seu coração e a sua alma estão de fato preocupados apenas com essas coisas, sim, você vai tirar a sua vida, vai se desesperar, tudo vai terminar. Mas se você é alguém que entende a provação como obra de Deus para a sua salvação e santificação, você passará por isso com toda tranquilidade, confiando na graça, na bondade e na providência do Senhor. Trabalhe, seja esforçado, mas não confie na força do seu trabalho, confie na força de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã.